Olá, tudo bem? Hoje estaremos agora no Princípios da Vida Cristã, 24º estudo, né? Estaremos orando e fazendo aqui o estudo bíblico, tá? Guia, ouvindo a voz de Deus, certo? Da IASC. Continuemos. Princípios da vida cristã. Cristão é uma nova criatura. Em sua vida, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novo. Acabamos de estudar, né? O 23º sobre o batismo. E esse deve ser, então, o nosso, a nossa vida depois do batismo. É uma nova vida. Então, 2 Coríntios 5,17 responde: nova criatura. Embora esteja no mundo, as coisas antigas já passaram e tudo se fizeram novas. Então, embora nós estejamos aqui hoje, né? Se você está batizado, tudo que passou acabou. Deus perdoou. Não precisa você ruminar o seu passado, se torturar. Esquece. Esquece. Você tem que se perdoar. Se Deus te perdoa, você também tem que se perdoar. Você não tem mais compromisso com interesses mundanos. Acabou, certo? É cidadão embaixador do reino celestial. Você, por preceito e exemplo, deve influenciar outras pessoas, oferecendo-lhes estilo de vida melhor. Mas você não vai influenciar a depressiva. Você não vai influenciar ninguém se você se culpar. Você não vai influenciar ninguém se você desobedecer. Até vai, mas para, tá? Não faz isso com extremismo. Não se aproxime de Deus com extremismo, afetação ou ar de superioridade. Você também não é superior. Olha, nem muito para 8 e nem tanto para 80. Você tem que ser equilíbrio, como Jesus. Mas porque tem Cristo no coração. Você tem Cristo agora no coração. Foi batizado, está com Cristo. Agora espalhe o amor de Cristo. A Bíblia ensina como tal experiência é vista dia a dia do cristão. Que práticas frequentes contribuem para a manutenção e o fortalecimento da fé e do crescimento espiritual? Então, vamos ver aí 4 práticas. João 5,39, estudar a Bíblia todos os dias. Você está estudando, quando você está estudando aqui a lição, você já está estudando a Bíblia, mas você deve continuar lendo todos os dias. Colossenses 4:2, ter vida de adoração, você tem que adorar a Deus, só a Deus e amar nada, nada de ter ídolos, cantores, dinheiro, eh, ou às vezes você se vê como ídolo, né? Você se acha superior, como eu disse há pouco, porque isso não é um caminho de Deus. Hebreus 10:25, frequentar os cultos da igreja. Ah, esse é um passo importante. Jamais você deve deixar de amar a Deus, de procurá-lo, né? De ir à igreja. Marcos 5:18 a 20, pregar o evangelho. Veja que Hebreus 10:25 diz: frequentar os cultos da igreja. É interessante, né? Porque tem muita gente que diz: ah, hoje eu não preciso nem ir à igreja, porque eu tenho, eh, eu tenho TV, a Novo Tempo, estou ligado, no Novo Tempo tem culto direto, então eu não preciso ir à igreja. Quem disse isso está totalmente errado. Quem pensa assim está totalmente errado. Nós não podemos pensar dessa forma jamais. Em Marcos, em Hebreus 10:25, Hebreus, eu estou até procurando aqui na Bíblia, né? Porque às vezes está noutra tradução a sua Bíblia, e aí você vai se perder. Hebreus 10:25. 10:25. Diz assim, Hebreus 10:25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros. Não deixemos de nos congregar.
como é costume de alguns, viu? Pelo contrário, façamos as demonstrações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima, viu? Essa é uma das traduções, né? Uma das traduções que nós temos, Hebreus 10, 25. E é de essa tradução nossa aqui, que eu acabei de ler, está, está aqui, estou procurando, tá? Só um minutinho. Tradução. Hum, Edição, revista atualizada no Brasil, Nova Almeida, atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. Tá bom? Essa é a tradução que eu acabei de ler para você. Tradução aí. Então, é, examinar constantemente a Bíblia, buscando compreender como funciona na prática a graça e a misericórdia de Deus. E quais são as leis que devem ser obedecidas, os princípios que devem ser as emoções. É, mas vamos orar, tá? Vamos orar. Eu até porque eu não não lembrei na hora de orar. Mas a gente vai orar. O apóstolo Paulo incentivou a presença nas reuniões de oração e adoração com vistas à comunhão entre os crentes, com o intuito de se exortarem, animarem mutuamente na fé. Os crentes viviam momentos difíceis de perseguição e o apoio mútuo evitava que a chama da fé se apagasse. Estamos juntos, estamos com mais força, né, espiritual. Compartilhar continuamente com Deus, ter cuidado, ensinado, protegido e aconselhado você. Veja, compartilhar continuamente como Deus tem cuidado, ensinado, protegido e aconselhado você. Isso você tem que falar para os outros. Vamos orar. Querido Deus, seja conosco aqui durante esse estudo, Senhor. Que o teu Espírito possa nos abençoar, tanto eu quanto quem está aí do outro lado acessando a internet, qualquer hora ou qualquer dia que ele faça ou ela faça isso. Em nome de Jesus, pedimos perdão pelos nossos erros, Senhor, e te pedimos que esteja conosco, por Jesus. Amém. Então, agora sim. Como devemos viver as horas do sábado? Isaías 58, 13, 14, Lucas 4, 16, 31, adorando a Deus e servindo o nosso próximo. É assim que deve ser vivido o sábado. É, Neemias 13, 19, Lucas 23, 50 a 56. Nesse período, as atividades materiais do, dão lugar às espirituais. A Igreja Adventista do Sétimo Dia considera o sábado como o Dia Mundial da Alegria. Nele devemos descansar, refletir sobre os planos da salvação, ajudar o próximo e nos reunir como os irmãos. Hebreus 10, 25. É fácil guardar o sábado? É. Quando você sabe que você está contribuindo com o seu irmão de alguma forma, ajudando, ou você está adorando a Deus pelas manhãs na igreja, que tem escola sabatina e até 10, 10 e pouca, 10 e 15 mais ou menos, depois a segunda hora, que é o culto, ou então algumas igrejas invertem. Bom, enfim, você está adorando a Deus e está muito bem, muito certo, tá bom? Quando você não está se preocupando com os seus próprios interesses, né, de trabalho ou de estudo, ou enfim, quando você está se preocupando com o seu irmão, quando você está visitando alguém, quando você está em família, quando você sai em família, faz um camping, faz um culto, ou você visita em hospitais, asilos, seja lá de alguma forma, você está assistindo seu irmão, ou você está em comunhão com Deus, você está guardando o sábado. Nele devemos então descansar, Hebreus 10, 25, e refletir. Você tem que adorar a Deus, servir o seu próximo no sábado.
Agora a terceira, como devem os membros da igreja se comportar em relação a seus irmãos? Efésios 4, 25, Gálatas 5, 13, 6, 1 e 10. Você vai ver que é falar a verdade do seu irmão, servir uns aos outros e fazer o bem. Você também não pode ficar respondendo aos seus irmãos, porque tem gente muito curiosa que ela pega de você para transmitir para outro. Ela ouve de você a verdade e transmite do jeito que ela quiser. E ela fica te prendendo, fazendo perguntas. Você não é obrigado a ficar respondendo pergunta, a ser entrevistado pelas pessoas e responder o que elas querem que você responda. Assim mesmo também você sabe que existe maldade nisso aí. Então você é sim, sim e não, não diante de Deus. Nada de contribuir com o mal, né? Você tem que ser inteligente. Você dá a sua evasiva e se manda, sabe? Você não é obrigado a ficar com pessoas que estão sendo instrumento do mal. Não seja, eh, você tem que ser um cristão, mas tem que usar a sabedoria divina. Jesus não ficava respondendo perguntas e indagações, dando corda à maldade, não. Jesus instruía os hipócritas fariseus que estavam tentando pegá-lo em situação ambígua, né? Hoje em dia tem muito isso, né? As situações ambíguas, as pessoas transformam do jeito que elas querem para se beneficiar em maldade contra a pessoa. Então você tem que se afastar dessas pessoas, sabe? Você pode até amar e respeitar e considerar a todos superiores a você, isso é importante, a igreja, Deus manda que você considere todos como superior a você. Você não precisa, por causa disso, estar nas mãos de pessoas e ser como aqueles bonecos, né? Fantoche na mão da maldade. Seja inteligente. Use Jesus estava, porque Jesus é Deus. Jesus era e é Deus. Ele sabia o que estava fazendo e ele fez muito. E Paulo também se meteu com esse pessoal de muita condição financeira, de muita fama, reis e imperadores, acabou sendo mortos por eles. Mas você não precisa fazer isso. Você tem que usar a inteligência, tá bom? Preste atenção. Quando você perceber, quando o Espírito Santo estiver falando, sai daí, se afasta. Você faz isso, se afaste, mesmo que você talvez tenha algumas perdas, mas o mais importante é você estar num ambiente em que gere para você satisfação, verdade real, né? Ou seja, você se comunga com pessoas que também amam a Deus. Muitas delas que dizem que amam a Deus e não estão se comungando certo, você tem que perceber, e sabe? Sai fora, sai. Dá um giro de 360 graus. Os cristãos têm que ser inteligentes e sábios, como Deus disse, sim, sim, não, não. Você não está gostando daquele ambiente, aquele ambiente não te traz nenhum, nenhum momento de alegria e felicidade, você tem que ir lá. Às vezes você é a mãe, você é o pai, às vezes você é o irmão que quer salvar, às vezes você vai lá, é um sábado, você quer estar perto do seu filho, da sua filha, do seu neto, tal, você vai lá, fala alguma coisa sobre Deus e ó, tchim, dá linha, sai, porque você não vai transformar ninguém. Essa não é a minha nem a sua obra. A nossa missão é falar de Jesus. Você pode estar um pouco, mas você dá linha, deixa. Porque, infelizmente, eu tenho essa experiência na carne, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente irrita, mais o mal usa as nossas palavras e torce tudo. Pode ser familiar, pode ser eh, colegas, trabalho, seja lá o que for, tá bom? Então, como devem os membros da igreja se comportar em relação a seus irmãos? Efésios 4, 25, como já dissemos, Gálatas 5, 13, 6, 1 e 10.
de falar a verdade, servir uns aos outros e fazer o bem. Mas você também não precisa se colocar como fantoche na mão do mal, viu? Seja Diz a sabedoria divina. A comunidade cristã deve ser conhecida pelo seu relacionamento saudável entre os irmãos. Mentiras, falsidade, inveja, cobiça, isso não é um ambiente. Mesmo que esteja isso saindo da boca do irmão, isso não é um ambiente que Deus está. Aí você tem que fazer o quê? Galinha, cai fora, vá embora, suma daquele lugar. Essas são características ruins que devem ser extintas do nosso meio, daqueles que dizem que amam a Deus. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Faça isso com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, 3 e 4, certo? É isso aí. Nada, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Que princípio bíblico estabelece para o vestuário feminino? Você tem que andar com o quê? 1 Pedro 3, 3 e 4, 1 Timóteo 2, 9, diz com modéstia e bom senso, né? Você não pode andar. Por exemplo, hoje é um dia de calor, muito calor aqui. Isso não me faz bem ficar com roupa de manga até aqui, né? Toda emburcada, eh, com roupa até aqui, um calor 40 graus, hoje é 4/3/2025. Isso eu estou representando bom senso e modéstia? Acho que não, né? Nem tampouco andar pelada. Eu posso vir aqui fazer um vídeo de roupa de praia? Nem tanto, nem tampouco. Equilíbrio. Equilíbrio. O casamento com Deus. Você está casado com Deus. Você tem que ser equilibrado, equilibrado. Casamento no sentido de abraçar as características divinas. Não vai pensar besteira. Entende? É isso que eu quero falar. Você está eh, sendo tendo bom senso. Apresenta aí esses princípios de modéstia e bom senso. As mulheres cristãs não devem fazer do vestuário um ídolo, nem vestir-se para chamar a atenção para si. A orientação bíblica é que se evite extravagância, a ostentação e o sensualismo. O adorno exterior é padrão do mundo. Você andar coberta de joia. Primeiro que hoje em dia você está provocando a morte, né? Se você andar cheia de ouro por aí, então imagine. E o adorno interior é esse o padrão que os seguidores de Cristo devem usar, devem viver. Agora sim, qual é a atitude do cristão para o casamento? 1 Coríntios 7, 10 a 14, Mateus 18, ou 19, 8 e 9, Mateus 19, 8 e 9, Hebreus 13, 4 responde: honrar o casamento, pois Deus reprova adultério e divórcio. Deus permitiu Moisés eh, dar divórcio na época por causa da maldade do coração humano, certo? O casamento é uma instituição tão antiga quanto a criação do mundo. Gênesis 2, 18 a 25. Deus o criou para que fosse ou desfrutar do amor entre o homem e uma mulher. A fidelidade é indispensável ao casamento. Já a infidelidade quebra o vínculo da confiança, que é a base de todos os relacionamentos e causa danos emocionais, espirituais e sociais. Embora o mundo distorça a base dos princípios do casamento, tentando estabelecer novos padrões, como se o casamento fosse algo fora de moda ou descartável. O casamento baseado na palavra e na vontade de Deus é o caminho para a plena felicidade.
Agora, o que diz a Bíblia sobre costumes e diversões mundanas? 1 João 2, 15 a 17, Tiago 4, 4. Não amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Imagine se hoje eu tivesse dançando carnaval em um clube, na esbórnia, como diz o mais velho, né? Meu avô dizia, meu avô não, sei lá, nem me lembro mais. Bom, enfim, eu ouvi muito isso. Eh, Então, eu tenho que colocar costumes e diversões que colocam assuntos espirituais em segundo plano, tendem a afastar o ser humano de Deus e devem ser evitados. As Escrituras apresentam critério para escolher qualquer tipo de divertimento, incluindo livros, músicas, televisão e filme. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, o que que tem de verdadeiro no filme? Você está vendo? É verdade? Você quer ficar vendo aquele filme que só fala mentira, que exagera e que influencia para o mal? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há um louvor nisso, pensar. Em Filipenses 4:8, não é possível desfrutar de algum tipo de divertimento deste mundo e, ao mesmo tempo, manter uma amizade com Deus. Tiago 4:4. Por exemplo, nesse momento carnavalesco, se eu tivesse aí dançando, pulando, usando ou que nem usasse, mas no meio de drogas e bebidas e sensualidade, práticas sexuais e essas coisas, violência e tudo mais. Será que eu estaria influenciando para o bem ou sendo influenciada para o mal? Certo? Sai dela, povo meu. Essa Babilônia disso que Deus quer se livrar e quer nos livrar também. Que princípios a Bíblia estabelece para orientar o comportamento sexual? Êxodo 20, 14, 1 Coríntios 6, 9 e 18. Diz: casados, não adulterar, solteiros, manter-se puro. Difícil, né? Não é fácil uma pessoa solteira, jovem, com os hormônios tudo agitado e pai, e se manter puro, não cometer imoralidade. Então, quando você puder arranjar alguém que você sabe que vai. Ou não se importe muito com a aparência, não, meu amigo. Eu lhe digo. Se importe mais com Deus no coração dessa pessoa. Essa pessoa tem realmente Deus no coração. Você tem que lembrar de uma coisa. Você não transforma nem a si mesmo, quanto mais um. Ah, vou me casar com ela assim mesmo, depois ela vai ser santificada. Será? Não, olha, Abraão mandou buscar esposa para Isaac. Abraão, esposa da sua linhagem. Se você casar com uma mulher que não ama a Deus, você está muito, muito enrascado, ferido. Ai, você contraiu uma maldição sobre você. Se você percebe que ela ama a Deus, então você não vai ter problema, porque ela ama a Deus mesmo estando numa religião diferente. Vocês vão acabar se unindo por amor a Deus. Mas como é que você vai saber disso? A melhor coisa a fazer é não se casar com cônjuge desigual, como diz a Bíblia. Certo? Ah, na minha igreja não tem, não sei o quê. Você vai, visita outra igreja, visita a mesma igreja, a mesma doutrina, mas que seja em cidade diferente, né? Você vai acabar encontrando alguém que ame a Deus tanto quanto você precisa amar. Então, o comportamento sexual ideal é aquele praticado por um homem ou uma mulher dentro dos limites do casamento e do respeito mútuo. Sob o ponto de vista bíblico, portanto, as relações sexuais devem envolver apenas um homem e uma mulher casados diante de Deus e da sociedade. Levítico 18, 22, 20, 13. 1 Coríntios 6, 9 e 10. As relações sexuais entre casamento, mesmo entre pessoas que pretendem se casar, foge do plano de Deus. Olha, vou voltar a falar. Em minhas palavras, as pessoas devem ficar virgem até se casarem, os dois, né? As relações sexuais
antes do casamento, mesmo entre pessoas que pretendem se casar, fogem do plano de Deus e trazem consequências dolorosas para quem as pratica. A orientação bíblica é que não ocorra 1 Coríntios 7, 1 a 2, 8 a 9, Gálatas 5, 19, 21. As relações sexuais extraconjugais maculam o leito conjugal e trazem a reprovação divina. Hebreus 13, 4. Eu estou sendo exagerada, né? Você pensa, não sou eu que estou falando, é Deus, é Deus, tá bom? Esteja virgem, nada de tocar no corpo da pessoa, nem você que é homem, nem você que é mulher, antes do casamento. Mas se já aconteceu, Deus perdoa, mas se case logo, ok? Relacionamentos afetivos, sexuais, extraconjugais, homossexuais, sexo com animais, orgias, pedofilia e masturbação não são apoiados pela Bíblia. A palavra de Deus não quer nada disso. Não, isso tudo aqui é uma podridão. Podridão que Deus está longe disso, longe disso. Qual deve ser o comprometimento, o comportamento cristão em relação às autoridades? Romanos 13, 1 a 4, 1 Pedro 2, 13 a 14, Atos 5, 29. Respeito. Nós devemos respeitar todos. Mas isso não significa que você deve ser igual a quem erra. Você deve ter respeito primeiro por você e depois pelo outro. Seja lá quem for, você deve respeitar, mas você não precisa errar como ela erra. Tomar as atitudes dela e fazer igual a ela. Totalmente diferente. Os adventistas, seguindo o exemplo de outros cristãos, através dos séculos, reconhecem sua responsabilidade social e votam em candidatos comprometidos com os valores e os princípios bíblicos e procuram exercer sua cidadania de forma responsável, contribuindo para o bem-estar social. Isso significa apoiar as autoridades constituídas em todas as ações que não confrontem com a autoridade divina. Atos 5:19. Se a autoridade máxima respeita a Deus, então você deve respeitar essa autoridade e votar nela. Ponto. Certo? Se ela não respeita, você deve ser criteriosa e não votar nela. Então, que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos? E o que elas significam? João 13, 4, 5 e 15. 1 Coríntios, não, e 15. 1 Coríntios, olha, vou repetir, João 13, 4 e 5 e 15. 1 Coríntios 11, 23 a 28. Olha, vou repetir a pergunta. Que cerimônias foram instituídas por Jesus para os cristãos e o que elas significam? Santa Ceia comemora a morte de Jesus e nossa morte para o pecado. Ou seja, o batismo, né? Santa Ceia considera, então, ela comemora a morte de Jesus e o batismo. O lava-pés, cerimônia de humildade, mostra que todos somos iguais perante Deus e necessitamos igualmente dele para a salvação. O pão representa o corpo de Jesus que foi sacrificado por nós. O suco de uva simboliza o sangue de Cristo vertido pelos nossos pecados. Essas são as cerimônias que foram instituídas por Jesus para os cristãos e seus significados. Vamos recapitular. O cristão deve nutrir sua fé através do estudo diário da Bíblia e da prática da oração. Devemos amar nossos irmãos, frequentar a igreja, testemunhar de Jesus para os outros. As mulheres devem se vestir com modéstias e bom senso. Costumes e diversões mundanos são inimizade contra Deus. Os casados não devem adulterar e os solteiros
devem se manter puros. Na Santa Ceia, celebramos a morte de Jesus. O lava-pés é a cerimônia da humildade. Vamos refletir. Viver em conformidade com os padrões bíblicos não é uma garantia de vida eterna, mas é fruto da pessoa verdadeiramente convertida. Você ama a Deus? Então, se você ama a Deus e obedece, você vai fazer tudo isso. Agora, você não vai fazer tudo isso para ser salvo por causa das suas obras, porque isso é impossível. Nós somos salvos pela graça divina, pela morte de Jesus, pela troca que ele fez conosco, pela substituição das minhas transgressões, pela pura pureza e santidade de Jesus. Porque cada vez que eu erro, eu tinha que ser morta. Porque se nós quebramos em qualquer um dos mandamentos, somos transgressores e candidatos à morte. Mas Deus nos perdoa se nos arrependemos e aprendemos a obedecer. Vamos fazer um compromisso de fé? Você aceita viver de acordo com os seguintes princípios cristãos? Vamos lá? Você deve comungar diariamente com Deus, lendo a Bíblia e orando. É isso que você pretende fazer, isso que você vai fazer. Você deve frequentar regularmente a igreja, participar dos cultos e testemunhar de Cristo. Você deve revelar modéstia e bom senso no vestuário. Você deve deixar de usar adorno. Você deve amar seus irmãos, participar sempre da Santa Ceia, não se envolver com diversões mundanas, manter-se puro no casamento e ou como jovem. Então, que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer a boa obra que amamos a Jesus, certo? Que nós possamos viver para a causa de Deus, né? E sermos santificados pela sua santidade. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Feliz, felicidade. Jesus já está voltando. Se apresse, porque enquanto você vive, você tem oportunidade de salvação. E a qualquer momento que eu ou você possa morrer, se nós não estamos em Deus, não temos mais nenhuma chance, nenhuma oportunidade. Então, corra para os braços de Jesus, se batize, será salvo, tu e tua casa, de Jesus na vida. Um beijo no seu coração.